Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Somos estudantes da ETEC Arujá e o nosso grupo foi designado para falar sobre alcoolismo, drogas e tabagismo no ambiente de trabalho. O vídeo, além de informar sobre, tem o intuito de mostrar a visão dos recursos humanos, que é o nosso curso, desse assunto polêmico. Espero que gostem. A palavra droga tem origem francesa ou holandesa. Na época, esse nome se referia às folhas secas utilizadas no tratamento de doença. A palavra drogaria também contém a mesma origem, mas se diferencia de droga pelo fato de lá ser o lugar onde vendem esses produtos. As drogas são substâncias que podem ser lícitas ou ilícitas, que ambas, ao serem ingeridas no organismo, modificam processos bioquímicos que resultam na mudança total do ser humano. Dependência química é uma síndrome que envolve diversas modificações no seu usuário, causando primeiro a dependência psicológica e depois física. Trata-se de um conjunto de sintomas e sinais que deixa à mercê da droga de quem usa, seja lícita ou ilícita. Existem também diferentes tipos de drogas, as naturais, que são extraídas da natureza, como a maconha e o tabaco, as sintéticas, que são produzidas apenas em laboratório, não contendo nada natural em sua composição, como a êxtase, e por fim as semissintéticas, que são produzidas em laboratório, mas contêm substâncias naturais, como a heroína. As drogas no corpo de uma pessoa podem atuar de três formas no sistema nervoso, sendo elas depressoras, estimulantes ou perturbadoras. As depressoras diminuem as atividades no cérebro. Com isso, o indivíduo sente sono, fica uma pessoa mais lenta e não consegue se concentrar em nada. Exemplos de drogas depressivas são medicamentos lícitos como analgésicos, anestésicos, antipsicóticos, anticonvulsionantes, álcool, solventes, ansiolíticos e entre vários outros. As drogas estimulantes causam um efeito contrário das depressoras. Elas aumentam as atividades cerebrais e deixam o usuário totalmente agitado. Exemplos delas são a nicotina, a cocaína, o crack e anfetaminas. Já as perturbadoras afetam todo o sistema nervoso e causam alucinações em seus usuários. Eles não se reconhecem e cada um pode ter um efeito diferente do outro. Exemplo delas são a maconha, drogas sintéticas como êxtase e LSD. Remédio também são um tipo de droga, mas com a diferença em que são ilícitas e benéficas à saúde. São usados em muitos tratamentos de doença, mas caso o mesmo for usado de forma descontrolada ou sem sua prescrição, uma pessoa saudável terá algumas consequências físicas e até mesmo psíquicas. É muito comum, infelizmente, pessoas que fazem o uso contínuo de medicamentos adquirirem alguma dor ou algum incômodo no estômago. Por isso, é bem importante estar sempre atento com a quantidade de medicamentos. Importante lembrarmos também que uma pessoa que faz o uso de drogas, seja ela qual for, não será necessariamente um dependente químico, mas é sempre preciso tomar cuidado para não vir a ser. Em uma entrevista de emprego, é bem importante tentar abordar sobre esse tema, para saber se realmente terá algum dependente químico na empresa. Alguns usuários que não fazem uso frequente e não necessariamente vão ter algo diferente, mas ao fazer o uso de uma substância, irá afetar o seu modo de trabalhar e sua disposição daquele dia. Um exemplo também seria o dependente químico, aquele que precisa do conteúdo para se sentir melhor. Caso aquele usuário não consiga ter acesso ao que deseja na semana em que está, ou até mesmo naquele dia, ele vai ser completamente mudado para pior. Ele terá uma crise de abstinência, colocando em risco toda a empresa e qualquer pessoa que for tirar satisfação por ele está assim. O consumo de álcool está presente na história da humanidade, mas atualmente seu consumo abusivo cresce cada vez mais. Isso gera preocupação, pois este é uma droga psicotrópica, pois afeta o sistema nervoso central, alterando o comportamento e causando dependência. O alcoólico, na sua essência, não é aquele que bebe demais, e sim aquele que não consegue viver sem. Caso não consuma, possui crise de abstinência.
Vejamos alguns dados. Segundo a OMS, a medida de consumo per capita mundial é 6,4 litros de álcool puro, sendo o Brasil possuidor da quarta posição dos países que mais consomem, com aproximadamente 10 litros por pessoa. Segundo esta, o alcoolismo equivale a 50% dos motivos de falta. Um empregado alcoólico falta 26 vezes ao ano, 3 vezes mais que a média, resultando na queda da produtividade de 30%. Estima-se que empresas brasileiras perdem 19 bilhões de dólares por ano, causada pelo absenteísmo, acidentes e doenças decorrentes do uso de álcool e outras drogas. É um grave problema público, pois 13 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, pois a pessoa que bebe demais gera risco a si, como doenças cardiovasculares, do fígado, do cérebro, entre outras, e pública, devido ao aumento da violência, acidentes ao volante, uso de maquinário pesado estando alcoolizado, entre outros problemas. E qual a diferença do alcoolismo crônico e o eventual? Em 1967, o alcoolismo crônico foi admitido como doença pela OMS, caracterizado pela dependência química do álcool, a qual faz retirar a capacidade de compreensão e discernimento do indivíduo, sendo o diagnóstico clínico. Já a embriaguez habitual ou eventual ocorre quando o empregado é flagrado embriagado no serviço, não tendo quadro clínico de alcoolismo, ou seja, ele fez uso da bebida alcoólica em horário de trabalho ou já estava embriagado ao trabalhar, mas que não possui uma dependência. A consequência é a demissão por justa causa, suspensão de contrato ou advertência, sendo a primeira mais praticada, devido a colocar em risco a si próprio ou a terceiros, como garante a alínea F do artigo 482 da CLT. Quando o empregado é alcoólatra, ele não pode ser demitido por esta justa causa, devendo ocorrer o encaminhamento ao INSS para o tratamento, o qual, durante este processo, receberá o auxílio-doença e o contrato será suspenso, sendo garantido a reintegração após este período. Isto ocorre devido ser uma doença ocupacional, e com uma das características a incapacidade de controlar a sua compulsão por álcool, o qual, se fosse dispensado, poderia agravar ainda mais a situação patológica, social, familiar e financeira do empregado. Portanto, os dois tipos abordam situações que trazem à tona o problema do uso de bebidas alcoólicas pelo trabalhador, o que, de um jeito ou de outro, acaba repercutindo na vida profissional dele. Mas as circunstâncias específicas de cada caso sempre trazem distinções, inclusive quando há os efeitos jurídicos, com a possibilidade ou não da dispensa do empregado. Mas existe uma exceção por lei, que ocorre para os motoristas profissionais, existindo uma legislação específica, que é a Lei 13.103 de 2015, conhecida como Lei dos Motoristas Profissionais, o qual, entre outras medidas, alterou os artigos 168 e 235b da CLT, no que diz respeito à instituição, pelas empresas que empregam motoristas, do Programa de Controle de Uso de Álcool e Outras Drogas e aplicação de testes toxicológicos, estes que devem ser custeados pelo empregador e obrigação do colaborador realizá-lo. O tabagismo é considerado uma toxicomania. A principal característica é a dependência física e psicológica do alto consumo de nicotina. Como já foi citado, a nicotina é uma droga legalizada. Logo, ela está presente no cigarro e em seus derivados, sendo os mais comuns o charuto, cachimbo, cigarro de palha e narguilé. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, mais de 4.000 substâncias tóxicas estão inseridas nesse meio, o que causa grande preocupação por seus efeitos a médio e longo prazo. Veja alguns dados. A OMS afirma que o tabagismo integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substâncias psicoativas. É estimado que a maior causa evitável de doenças e mortes precoces em todo o mundo seja o uso do tabagismo. Mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo mais de 7 milhões dessas mortes resultados do uso direto, enquanto 1,2 milhões é o resultado de fumo passivo. Fumantes diretos estão propensos a diferentes tipos de câncer, tuberculose, infecções respiratórias, impotência sexual e muito mais. Só para esclarecer, termos como passivo e direto são direcionados para pessoas que não fumam quando passivo, mas têm contato e respiram a fumaça do cigarro de quem fuma. O direto é exatamente favorável ao fumo. Agora falando sobre o ambiente de trabalho, o uso frequente de tabaco pode atrapalhar o desempenho dos funcionários. Cada saidinha pode durar mais de 10 minutos, atrasando a produtividade e as metas do dia. É fato que o cotidiano é algo estressante. A rotina é chata de ser seguida, o que gera uma tensão. Fumantes normalmente sentem a necessidade de fumar nesses momentos, e quando não podem, a reação varia de irritabilidade até agressividade.
Alguns alimentos e bebidas podem ajudar a amenizar os efeitos, como água, chiclete, balas e frutas. É fato que o adepto aos cigarros não pode ser excluído do mercado. O empregador não é obrigado a aceitar intervalos com esses fins, mas o horário de almoço é uma exceção, ou seja, nesse momento pode sem problemas, desde que seja uma área aberta e com uma certa distância, conforme prevê a Lei Federal 9.294/96. Agora, caso o empregador aceite intervalos para fumo e descanso, deverá seguir algumas leis bem específicas sobre o local direcionado a essas pessoas. Há controvérsias quando entra em pauta essas pequenas pausas durante a jornada. Algumas pessoas defendem a ideia, já outros discordam totalmente. É algo particular de cada empresa, mas que ainda assim gera uma certa polêmica. O uso de tabaco regular pode manifestar diversas doenças crônicas, tanto para o passivo quanto para o direto. Quando provado que o colaborador adquiriu na empresa, a mesma deve custear e dar todo o apoio médico. Diante dos fatos apresentados, conclui-se que os recursos humanos devem providenciar esse local aberto seguindo todos os protocolos estabelecidos em lei, comunicar a política da empresa sobre fumo abertamente, aprender a conviver e incluir fumantes. E é interessante, mas não é obrigatório, incentivar o funcionário a largar esse vício por meio de campanhas, palestras e muito mais. Obrigada pela atenção. Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos Bianca, Yasmin e Leandro. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe.